Show! Eu começo o ano e eu faço primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto período de filosofia. Daquele jeito. Tudo se igual a parte. Bom, a liberdade e a lei. Na aula de hoje, a gente vai dar dando continuação ao que a gente viu na semana passada em ação de conhecimento. Enquanto que na aula passada nós estudamos as concepções gerais da escola austríaca, nós vamos a partir de hoje, hoje, estudar os fundamentos gerais da aula social. Tá? Hoje também é a última vez que eu dou aula para vocês aqui. Semana que vem já vai ser outra pessoa, outra semana outra pessoa e por diante. Pegando aí a liberdade e a lei, esse livro aqui é um livro italiano chamado do Leone. Tá? E essa temática aqui ela vai envolver tanto filosofia, quanto economia, quanto principalmente e especialmente o direito. Tá? Pegando na questão da liberdade e da lei, antes de chegar nessa temática aqui, que é a que mais importa hoje, a gente vai voltar um pouquinho atrás, né, para dar uma revisão geral passada, para a partir dela a gente cair nesse tema. Bom, primeiro, aqui, tá o axioma da filosofia de Mises, que é a ação. Ele vai dizer que o homem age. E aí, uma coisa importante é, como eu sei que eu não sou um excelente professor, nem que vocês são excelentes alunos, eu sei que dúvidas existem. Então, por favor, pergunte quando estiver, ok? Vamos lá. Ação. O homem age, tá? Dentro do elemento da ação, ele vai colocar que toda ação ela vai pressupor escolhas. E que essas ações que pressupõem escolhas, essas escolhas pressupõem por trás disso uma racionalidade. Tá? De modo que a partir da ação humana, do modo como ela se dá, é dedutível dizer que esse homem ele é racional. Okay? Nesse campo aqui, a filosofia liberal ela não vai discutir como é que se dá a razão. Isso aqui se dá em 3 discussões. Uma de teólogos, 2 cientistas, 3 de embusteiros. Teólogos vão dizer que a razão quem dá é Deus. Ciência vai dizer que a razão se dá a partir da evolução. E embusteiros vão dizer que a razão se dá a partir do trabalho. Tá? São essas concepções. E aqui, esse homem tem razão, certo? E toda razão, porque esse homem é racional, toda razão, ela necessariamente tende a escolhas. Todo homem racional tende a fazer escolhas. E porque esse homem tende a fazer escolhas, as escolhas para serem feitas, ela precisa de uma condição necessária a ela. É qual? A liberdade. Sendo que essa liberdade aqui não é liberdade para. É justamente o tema central desse livro, o atrito que ele faz. Mas sim a liberdade de. Ou, para falar de modo mais fácil, a liberdade negativa que tem direito. Certo? Então vamos lá. O homem age. Essa ação que o homem faz pressupõe escolhas. E essas escolhas que o homem faz apontam para uma racionalidade.
E esse homem que é racional, por ser racional, necessariamente, essa razão impele esse homem a fazer escolhas. E para fazer escolhas, esse homem depende da liberdade. Por isso que liberdade é direito natural. Tá? Ela é um direito natural porque ela é uma condição necessariamente humana, sem a qual o homem não pode fazer isso aqui. Certo? Bom, acontece que esse homem que age, não age sozinho. Tem outros homens agindo no mundo. De modo que esse homem que age, ele também interage. E a interação, ela pressupõe trocas, tá? E as trocas, para acontecer, para as escolhas que dependem da condição de liberdade, as trocas, para acontecer, ela também depende da condição, que é essa. Propriedade. Sem propriedade, sem trocas, tá? Por isso que também a propriedade ela é colocada como direito natural, tá? Por quê? Porque tal como a liberdade, que é uma condição necessária para as escolhas que esse homem faz para agir, a propriedade é a condição fundamental para que essa ação seja posta aqui na interação. Porque se a interação pressupõe trocas, eu não posso fazer trocas sem que haja para isso a propriedade. Sem propriedade, sem trocas. Por isso que propriedades, direito natural. Ainda no campo da ação, tá? Ação. Toda ação, ela visa uma finalidade. Toda é. Acontece que para chegar a essa finalidade, o homem escolhe os melhores meios para alcançá-la. Tá? Dois segundos. Retomando. Vamos lá. A ação tende a fins, tá? Esses fins aqui tendem necessariamente a uma coisa, que é a satisfação. Tá? E a satisfação, ela é sempre subjetiva. Tá?
estou morrendo de fome, então eu vou fazer escolhas a fim de satisfazer essa fome. O que eu escolho, por exemplo? Eu escolho comer, sei lá, uma pipoca. Para matar a fome. Obviamente, isso aqui não vai resolver o meu problema de fome. Tá? Então, a partir das consequências que esse meio que eu uso me gera, o homem atribui valor às coisas. Tá? É desse ponto aqui que vai surgir a chamada lei da utilidade marginal. Sendo que a lei da utilidade marginal, que se estuda na economia, ela se estuda para o campo das ciências econômicas. Já aqui, a gente vai estudar para o campo da moral, tá? Então, a ação tende a fins e para alcançar o homem busca meios. A partir das consequências que esse meio que eu uso me gera, eu atribuo valor a esse meio. Todo valor é uma atribuição de juízo. Todo valor. Não, o direito natural é a liberdade e a propriedade. Naturalmente não, por quê? Porque o homem nasce, naturalmente falando, nu, tá? Sem moradia, naturalmente falando. E sem propriedade, exceto a propriedade de si. E aqui eu posso colocar alimento. Esse homem está muito tendo alguma coisa na propriedade dele. Tá? Então, naturalmente, esse é um homem. De modo que direito a comer, ele não estamos falando. Tá? Se para alcançar esse fim, ele vai ter que agir, vai ter que trabalhar. Tá? Vamos lá. A partir das consequências que esse meio me gera, tá? Eu atribuo valor a essa coisa. Tá? E esse valor ele pode ser positivo ou pode ser, aliás, pode ser de virtude ou de vício. Tá? Valor virtude ou valor vício. O que é que ocorre aqui? Nesse ponto. Entende? Que essa atribuição de valor, ela não é dada meramente a partir de uma ação isolada. Ela é dada a partir de uma ação isolada, mas que vai estar interagindo com outras ações. Porque toda ação humana, para que se alcance o fim que deseja, ela depende de outros elementos externos a ela. Por exemplo, bem rasteiro. Se eu quero me alimentar, ou se eu quero me deslocar de tal canto para tal canto, pegando ônibus, essa minha ação de deslocamento vai depender que o ônibus pare para mim. Vai depender que alguém tenha fabricado um ônibus e assim por diante. Então, a minha ação, ou o fim da minha ação, depende necessariamente de uma interação com outros indivíduos, tá? E a partir das ações, ou a partir das consequências que essa minha ação me gera, eu atribuo valor a ela de virtude de vício, tá ok? É em cima disso aqui que vai nascer a moralidade, tá? Tem muitos que dirão, mas ora, percebe, você está agindo de modo herege porque a moral foi Deus que atribuiu, foi Deus que deu. Não, aqui eu explico. Entenda? Capacidade de atribuir juízo à coisa, virtude, vício, a partir disso, de modo subjetivo,
o homem atribui valor às coisas. No campo teológico, tá? Esses valores também partem das experiências, tá? Nesse caso aqui, é a experiência da revelação. Agostinho fala muito bem disso, tá? Para quem Deus não se revela, tá? Nunca conseguirão alcançar a moralidade qual esse Deus quer que se alcance. Tanto é que vocês percebem, entrando aqui em outra discussão que não é focal de hoje, segregação de Israel, nações vizinhas. Essas nações vizinhas, os seus valores morais destoavam totalmente desse aqui. Porque para esse aqui havia tido a revelação. Para esses aqui, não. Então, Paulo também fala disso, né? Paulo vai dizer que o homem, naturalmente falando, nasce morto em suas vontades, de modo que só a partir da revelação de Deus para esse homem consegue contemplar Deus, isto é, ter experiência de Deus, e a partir disso ele consegue conceber agora, avaliar as coisas de acordo com a revelação que ele recebe, tá? Mas não é o foco da aula de hoje. Então, pegando nesse ponto aqui, valor vai ser sempre subjetivo, sempre, tá? E esse valor que eu atribuo à minha ação ou às coisas, ele vai estar sempre em choque com outros valores, tá? Porque não somente eu, mas todos os homens atribuem valores às coisas, tá? Então aqui, deixa isso aqui para cá. Nesse sentido, claro que vai existir valores gerais ou valores universais necessários. Vou tentar puxar certinho para cima. Tá. Vai existir valores universais e necessários. E quais são? Aqui já não são mais subjetivos, eles são objetivos. Eu vou explicar por quê e não é contradição, tá? Vou explicar agora. Porque são valores necessários e universais. Uma questão simples. A partir da ação, tá? Liberdade, escolha, interação. A partir da ação, essa ação vai estar gerando consequências. E são essas consequências agora que vão delimitar os valores necessários e universais. E quando é que o valor ele é necessário e universal? Quando esse valor universalizado, ele serve ou para afetar toda a humanidade, ou serve para positivar essa humanidade. Por exemplo, matar. Porque matar é um valor universalmente vicioso ao invés de virtuoso. Pelo fato de se eu pego essa ação de matar e universalizo ela, o resultado disso aqui é esse.
aqui é esse. Islane, Por isso aí tem alguma base no imperativo categórico do Kant? Isis é muito kantiano. Muito kantiano. Então, sim, tem base em Kant. Se eu pego a mentira, se a interação ela pressupõe trocas, e toda troca depende disso aqui, se eu pego isso, universalismo, eu acabo com isso. Por consequência, eu afeto isso aqui. Tá? Então, é nesse sentido que os valores universais, apesar de partirem da subjetividade, existirão. Tá? Sendo que vai existir uma diferença entre valores necessários isto é, valores sem o qual a humanidade pode interagir, e a interação faz parte da natureza humana, que é a natureza da ação, tá? E aqui eu vou chamar de valores estruturais. Estruturais. E há os valores não necessários. Aqui chamado de periférico. Exemplo de valores necessários ou necessários. Necessários. Não matar. Ou, para os libertários, não ferir PMA. Valores periféricos, isto é, não necessários. Tá? Só mostrar a diferença de um e outro. Isso aqui é um valor, claro, mas é um valor que ele tem uma dependência na religião, tá? Não é um valor necessário pelo fato de que, com ou sem ele, a natureza humana se desenvolve. Já esse aqui, com ele, a natureza humana entra em colapso. Por isso que vai existir necessário e necessário. Tá? Mais que a escolha, é o seguinte, toda escolha parte de pressupostos. Então, por exemplo, se eu coloco o meu valor de casamento, ele pode ser um valor que eu dou por conta de religião, pode ser um valor que eu dou por conta da tradição, mesmo por conta da religião. No entanto, ainda assim, ele não é um valor que, se negligenciado, ele vai afetar a natureza humana. Já o outro tipo de valor que é o necessário, se ele for colocar em prática, o mundo vai ter problemas com isso. Tá? Então, vamos lá. É a partir dos valores que partem de uma subjetividade de atribuição de juízo valorativo que agora vai surgir um outro ente. Essa bagunça. É qual? As normas. Ou, em outras palavras, a ética. Aqui,
cima disso aqui, tá? Da ética, a discussão agora vai ser essa aqui, ó. Certo? É errado. E a ética é normativa, tá? Então, só exemplificando. Se eu sou, de repente, sou humano que não morava na Terra, morava em Marte, chego na Terra, conheço esse mundo aqui, começo a agir, ter as experiências com o mundo, de repente eu chego aqui, acho isso aqui bonitinho, coloco o dedo. Vou tomar um choque feio. A esse choque, eu vou atribuir um valor de vício, dizer isso não é bom, isso é mal. Em cima disso aqui, eu vou colocar agora uma norma. Não ponha o dedo aqui, isso dá choque. Tá? Então, a ética, ela se sustenta em cima dos valores morais. E tem gente que vai dizer, classificar a ética como um tribunal da moral. É a moral dizendo bom, mal, e ética dizendo sim, não. Mas lembrando, esse bom e esse mal, esse vício e essa virtude, é sempre dentro do campo da subjetividade. Tá? Vamos lá. Vou fazer muito tal. Tá? Tá. Vamos lá. Positivação é uma palavra meia que... no sentido da palavra positiva. Da palavra positiva, sim. Mas no sentido dessa palavra hoje, não. Porque o positivo de hoje é leis, né? Sim, mas no caso a ética, né? Ela tem positiva essa moral. Ela tem norteia essa moral. Em cima dessa ética, ou dessas normas, vai se sustentar quem? A tradição. Tem gente que separa isso disso, mas eu não costumo separar, eu costumo colocar junto. Tradição ou costumes, tá? E aí vai discutindo a ética costumeira, tá? Mas eu ainda não. Pronto. Nessa questão aqui, só voltando um pouquinho, da interação, trocas de propriedades, tem uma discussão muito boa, que vamos tratar aqui, mas lá na frente, que é a função empresarial. E aí, eu não vou tratar hoje, porque não é assunto de hoje, também vai ser, preciso falar disso aqui, a função empresarial. Mas quem tiver curiosidade, anota logo e cá em cima. Tem um livro bom que é de Israel Kiesler. É Kiesler que chama, né, Marcelo? Pronto. Que ele fala muito disso. Não é uma questão meramente economicista, tá? Porque o cara empresarial acho que é negócio de empresas e tal. Não é isso. Fala a leitura. Vai entender sobre a interação, trocas de propriedades. Mas vamos lá. Em cima dessa época, não, aí é outra história. Em cima dessa época aqui, que se assenta em cima dos valores, que se assenta em cima da consequência da ação humana, vai ter agora, porque o homem não para de agir, tá? E aí, a gente pega aquela aula da semana passada, que é ação, tempo, conhecimento. No resumo é isso aqui.
tempo é dinâmico, de modo que toda ação que esse homem faz hoje, porque o tempo é dinâmico e não estático, vai estar se alterando. Alterando a ação, vai alterar desse homem também. Aliás, alterar não. Esse homem vai estar tendo sempre diferentes experiências. Essas experiências vai permitir que esse homem conheça o mundo, mas porque essas experiências nunca param, uma vez que o homem nunca vai deixar de agir, esse conhecimento vai sempre aumentando, tá? De modo que isso aqui vai estar entrando num ciclo até infinito, ao passo de que esse conhecimento vai estar numa constante transformação. Constante. De modo que, dessa maneira, deduz que a sociedade ela está condenada a uma evolução do conhecimento para sempre. Amém. Para sempre. É onde ele vai dizer, toda ação humana, uma vez que ela acontece em busca da satisfação, ela tende a sempre evoluir do atual estado de coisas para um estado de maior satisfação que vai ser sempre subjetivo. E sempre quando chega nesse estado aqui, mais sem progresso. Quando há a ingressão, aí de novo, perceba, subjetivo. Por exemplo, se o homem hoje de repente recebe R$1 bilhão por mês, e ele decide abandonar isso, viver na mata, ele fez isso, julgando de fora, eu posso dizer, esse cara é bebido. Mas para ele não. Ele fez isso porque na subjetividade dele, aquela ação satisfez mais do que nós que ele recebia. Entende? Então, isso aqui a gente percebe quando a humanidade, desde seus primórdios até hoje, está sempre evoluindo. Sempre, sempre, sempre. E aí tem quem diga, não, mas entenda, esse progresso da humanidade vai um dia levar ao declínio do planeta. Bom, chegou uma época que disseram, olha, a humanidade está crescendo muito, 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 de modo que não vai ter trabalho para todo mundo. O trabalho já foi um problema lá atrás, enorme. Uma época que a humanidade tinha cerca de 300 milhões de pessoas. Isso aqui criou isso. Revolução industrial. Hoje estamos em 7,5 bilhões de pessoas, o desemprego no mundo só cai. Nas crises ele dá aumento, mas de modo geral cai. Tá? Aí vem outra discussão, não, mas entenda porque o agronegócio vai destruir a plantação, as madeiras e tal. E aí eu estava antes de ver uma matéria que descobriram que a fibra da banana, a fibra dela ela consegue fabricar madeiras mais resistentes do que beatas. É um plantio baixo,
que se dá baseado nisso e em normas. E agora vai entrar um pequeno detalhe aqui. Qual que é? A tradição não é fim em si mesma. Dois, é resultado de uma ordem espontânea. Tá? E três, que ela não é um fim em si mesma, ela está condenada a sofrer mudanças. Sempre. Então, pegando isso aqui sobre ordem espontânea, tá? O que é que Hayek vai colocar? Ele vai dizer que toda a tradição, toda ela, se assenta em cima disso. O que é a ordem espontânea? A ordem espontânea é a organização social dada de forma não deliberada, isto é, dada de forma não intencionalmente construída. Tá? Um exemplo. Família. Outro exemplo. Outro exemplo. Esses elementos aqui não se construíram a partir da intenção de um homem. Esses elementos aqui, eles se construíram a partir de valores que o homem, dentro da ação, foi atribuindo às coisas e, de modo espontâneo, vai interagindo e propagando esses valores, de modo que, da propagação desses valores, que se dá de modo subjetivo a partir da ação, eu estabeleço isso. Tá? E em cima disso aqui, a sociedade inteira se organiza. E dentro da ordem espontânea tem um elemento chamado de consequência não intencional da ação, que eu já coloquei na passagem, não vou retomar agora. Mas o que é? É que toda ação, ela gera consequências que, a princípio, eu não pretendia. E são consequências positivas. Quais são elas? Exemplo. 1. Na minha ação, aí volta o empresarial, mas que depois você esqueci. Na minha ação, a intenção era lucrar. É ganhar dinheiro. Para isso, eu abro isso. Restaurante, por exemplo. A consequência intencional, aliás, a intenção da ação era essa. Para chegar nesse fim, eu escolhi esse meio. Esse meio vai me gerar consequências que não estavam, a princípio, colocadas dentro da minha intenção. É o quê? Abrir um restaurante, esse negócio deu certo, eu tive que contratar funcionários, contratando
contratando funcionários, ou você vai pagar salários para eles, e porque agora essa pessoa que antes estava desempregada e passando fome, agora vai ter um trabalho, ela consegue sustentar a si e a sua família. É uma consequência não intencional dessa ação que eu tive. Tá? Então, essa consequência não intencional, ela quem vai colocar essa ordem social para funcionar. E aí, eu vou ter que dizer de novo. Camisa. Minha camisa. Tá? Essa camisa, supondo que ela foi feita de algodão, é outra camisa de gente. Supondo que ela foi feita de algodão, eu acho que tem dois, não sei se é. Supondo que ela foi feita de algodão, para ela ser feita de algodão, alguém teve que plantar o algodão. Mas quem plantou esse algodão não plantou pensando em fazer essa camisa. Mas para essa camisa de algodão ser feita, alguém que plantou teve que colher o algodão. Quem colheu, não colheu pensando em fazer essa camisa. Para colher esse algodão, o cara que colheu teve que usar máquinas. Quem fez as máquinas não estava pensando nem em colher algodão e nem estava precisando fazer essa camisa aqui. Para fazer as máquinas, os caras tiveram que ir lá colher as obras-primas, como ferro e outros. Mas quem colheu esse ferro não colheu pensando em fazer essa máquina, nem tampouco em plantar algodão, nem tampouco em colher, nem tampouco para essa camisa aqui. Esse cara aqui vendeu esse algodão para algum empresário de alguma fábrica. Para essa fábrica comprar esse algodão, ela teve que existir. Para existir nessa fábrica, eu tive que colocar tijolo, cimento e outras máquinas. Mas o cara que fez o tijolo, o cara que fez o cimento e o cara que fez outras máquinas, não fez pensando em construir essa fábrica e nem fez pensando em fazer essa camisa. Tá? Então, tem uma série de fatores, consequência da nova ação, que possibilitou que isso aqui existisse. De modo que, para isso aqui existir, eu comprar essa camisa, foi necessário uma interação de milhões e milhões de pessoas envolvidas no processo, cujas intenções delas nunca foram essa aqui. Mas porque elas agiram, possibilitaram que eu, ou Chinalfal, negro e pobre, comprasse. Tá? Você pode pensar isso, você nunca vai saber o que vai gerar. Exatamente. Tá. Então, em cima dessa ordem espontânea, é que a sociedade se coloca, se organiza, tá? E aí vai entrar um elemento. Finalmente a gente chegou nele. Lei. Tá? Hayek, por consequência, Leone, vai trabalhar com a diferenciação entre liberdade de e liberdade para. Tem um
livro aqui que vocês podem ler para acompanhar com Leone, que é esse aqui, tá? A arrogância fatal. Hayek. Tem uma coisa legal de Hayek, que você reclamar, é que tem muita gente que estuda Hayek a partir de um livro chamado Caminho da Servidão. E em cima disso aqui, acha que está apto a discutir a teoria de Hayek. Tá? Qual deles? O Santiago, o Santiago foi esse. O cara tem meu nome e sobrenome. Que merda. Acha que isso aqui, tá? É a teoria de Hayek. Gente, Hayek tem muitos livros, tá? Muitos. No campo do direito e das ciências políticas, o seu principal é direito, legislação, liberdade, tá? Que é um livro que é a continuação de Fundamentos da Liberdade. Se divide em volume 1, 2 e 3. Para quem é do direito, vale muito, muito a pena ler. Esse livro aqui é a teoria de Hayek no campo das ciências políticas do direito. No campo das ciências econômicas, o foco de Hayek não foi escrever sobre servidão. O grande livro que ele escreve é tratando sobre os ciclos econômicos. Tanto é que é em cima desse livro que ele deu os jovens. Tá? Então, tem muita gente, principalmente serviço social, né, Manuel? Que acha que Caminho da Servidão é o livro de Hayek. E lendo ele, eu posso dizer que Hayek é isso, é aquilo, é aquilo outro. Menos, bem menos. É o que eu digo sempre, ler Hayek, porque Caminho da Servidão é como ler Marx por manifesto, e a partir do manifesto achar que é para capital. Não dá. Prosseguir. Em cima disso aqui, por último, vai surgir um elemento. Que é a lei. Qual que é o papel fundamental da lei? Fundamentalmente, o papel da lei é proteger isso. Em especial, cadê isso? Isso e isso. Liberdade e propriedade. Por quê? Protegendo a liberdade. Protegendo a liberdade e a propriedade, eu dou condições para ação e interação. Dando condições para ação e interação, eu permito que isso aqui se desenvolva. Tá? Então, a lei, ela não tem papel para. Não existe liberdade para, quer dizer, infelizmente hoje existe. E a liberdade que você não vai conceder. Você pode isso, você não pode isso, você pode aquilo, não pode aquilo lá. O papel fundamental da lei seria esse. Garantir que essa ordem espontânea sobre qual a sociedade
direito está aqui e não aqui. Não é aqui que está o direito. O Estado apenas reconhece o direito. Ele não dá o direito. Ele reconhece. O direito está aqui, ó. Direito. E é para proteger esse direito que está distribuído aqui que essa lei existe. Tá? Eu nem vou entrar aqui no debate dos arcanos ou do anarquismo capitalista sobre o papel do Estado e das leis. Vou deixar depois para o Marcelo, semana que vem a outra, tratar um pouco sobre isso na obra de Wolfgang em A Agonia do Estado. Tá? Vou ficar hoje com essa parte apenas com essa questão. Lei. De novo. O Estado, ele reconhece o direito. Ele não dá o direito. Então, dentro da estrutura da ordem social, abrindo aspas, esse aqui é a minha TCC, tá? Vamos ver aqui mais o dela. Dentro dessa estrutura aqui, o Estado tem o papel apenas de reconhecer, ou, vou trocar Estado por lei, tá? Porque eu não gosto dessa palavra aqui, é o papel de reconhecer e garantir isso. E isso se distribui nisso. Na introdução do livro Liberdade da Lei, Leone vai dizer uma coisa que é interessante. É que o destino da liberdade, hoje, está nas mãos dos economistas. Por quê? Porque agora, os legisladores, os operadores do direito, ao invés de usar a lei para isso, reconhecer o direito que está distribuído na ordem social, ao invés de fazer isso para isso, começa agora, deixa eu fazer um desenho aqui, o Pedro é um desenhista, não sei desenhar direito não. Vamos lá. Vamos lá. Ao invés de usar a lei para proteger esse direito, uma vez que o reconhece, começa agora a fazer o quê? Ao invés disso, começa agora a impor, fazer a lei como um instrumento para imposição de vontades. Ao invés de eu usar a lei para reconhecer esse direito, ao ponto de protegê-lo, propriedade, liberdade, eu começo agora a usar a lei, uma vez que eu tenho esse poder, para impor as vontades dos legisladores. Mas isso tudo em nome de uma coisa. Para o seu bem. Tá? Então, nesse campo aqui é aquela situação. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que acontece? Eu tenho a esquerda e tenho a direita se usando
isso para isso, em nome disso. Eu tenho esquerda e direita usando lei para impor valores, para impor vontades em nome de valores. Pegando, ação, liberdade, interação, propriedade. A esquerda ama atacar esse lado. A direita ama atacar esse lado. Volto já, espera aí. A direita tem uma concepção, e aqui eu falo de neoconservadores, tá? Tem uma concepção que a tradição é um fim em si mesmo, ignorando a ordem espontânea. E por entender que a tradição é um fim em si mesmo, toda ação que vai de encontro a essa tradição, ou aquilo que os valores, a partir das ideias propagaram como sendo o correto, sendo ético, elas tendem ao quê? Tentar impedir que essa liberdade progrida, como se fossem eles quem tivessem construído a tradição. Mas não foi. E aí tentam combater esses valores não a partir de valores superiores, aqui abre aspas, tá? Mas a partir de leis. Isso aqui abre um precedente para aquilo que seria na cara do opositor de ideias ser o meu pé. Tá? É um precedente, é um consequente necessário disso. Não tem saída. Enquanto que a esquerda, em nome de valores que elas defendem, adora atacar isso. E por consequência, atacando isso, ela ataca isso e ataca isso. A direita ataca isso, mas permite que isso aconteça. Então eu consigo, em nome da liberdade individual, combater a liberdade individual, tá? Pela direita, combater a liberdade individual, mas permitindo que exista a liberdade econômica. A esquerda, combatendo a liberdade econômica, por consequência também combate a liberdade individual. Tá? Aqui é o mato. É uma paulada para um coelho. Aqui é uma paulada para dois coelhos. Eu ataco a liberdade, mas permito que haja uma liberdade econômica. No entanto, aqui eu ataco a propriedade, porque ataco a propriedade eu impeço trocas, porque eu impeço trocas eu impeço interação, porque eu impeço interação eu acabo impedindo que isso aqui se positive. Tá? Então, tanto esse grupo aqui, esquerdo, tanto esse, usam do mesmo elemento para manter incomutáveis. É por isso que Mises chega para Friedman e dizer: Friedman, tu é sócio. Igualmente aqui nós dizemos: ó, isso aqui, ó, tudo sócio. Buscando fins diferentes,
chegar lá, só dando um exemplo, tá? Isso aqui. Exemplos. Regulação do Uber. É um exemplo de lei sendo colocada em detrimento disso para imposição de vontades. Regulação do Netflix. Aí não. Se isso acontecer, pode dizer, vai entregar no Brasil. Marco Civil da Internet. Melhorar. Marcos Civil da Internet. Escola sem partido. Lei do sal. Controle de preços. Proteção de mercado nacional. Enfim, gente, há um monte de coisas que eu consigo encaixar aqui. Tudo isso aqui vai contra a ordem social. E porque vai contra a ordem social, o liberal combate ferrenhamente. Vai combater ferrenhamente tanto tudo que vai contra isso, como tudo que vai contra isso. Por duas razões. Porque é disso que isso sobrevive. E é disso que isso sobrevive. Não há liberdade sem propriedade e não há propriedade sem liberdade. Então, um depende do outro sempre. De modo que se eu firo um, eu firo o outro e vice-versa. Tá? Há um debate legal entre liberais e conservadores, mas não há um debate legal entre liberais e neoconservadores. Os conservadores, com C maiúsculo, filosóficos, compreendem isso aqui. Que os caras compreendem isso aqui. Os neocons não compreendem isso aqui. E aí, quem não coloca os neocons? Os Olavetes. Tá? Aqui, ó. Tem um texto dele que é Por que não sou liberal? Leia. É uma resposta que ele vai dar a Hayek, que vai escrever Por que não sou conservador? Vocês leem de Hayek, depois ele responde de Olavo. Ele escreve isso em 2007. Está no blog dele, que é o Seminário de Filosofia. Bota lá. Por que não sou liberal? Leia. Leia de Hayek primeiro, depois leia dele. Vocês vão morrer de rir. Até hoje é um dos papers mais zoados do Olavo. Claro, escreveu muita coisa legal. Escreveu, certo. Mas esse paper aqui, sinceramente, é ridículo. Tá? Então, deixa eu ver o que é essa. É nesse sentido de leis impostas, não mais para proteger, mas agora para impor a vontade dos legisladores que acreditam
escassez. A primeira lei da política é ignorar a economia. Então, os legisladores, eles parecem que possuem, né, ou acham que sabem o que é melhor para o indivíduo mais do que o próprio indivíduo. E é em cima dessa arrogância fatal que as vontades impostas se assentam. E as vontades impostas têm um fim. É o bem social. O seu bem. Se aumentou o imposto, relaxa para o seu bem. Tá? É sempre visando o bem social. E aí, qual que é o consequente disso? É que agora, a lei, estando no poder dos legisladores ou dos operadores de direito, eu faço com que a sociedade se curve a esse e não o contrário, porque agora, enquanto a figura do Estado, entrando a figura do Estado, uma vez que a lei está sob o poder dele, e a partir dela ele regula toda a sociedade, e o Estado é formado por indivíduos, mas são poucos indivíduos que o formam, tá? Os arrogantes, tá? Cuja arrogância leva a uma fatalidade social. Uma vez que a lei pertence ao Estado, a sociedade está sob domínio do Estado. De modo que agora, ao invés de ser o povo dando, sustentando o Estado, é, para a nossa infelicidade, o Estado sustentando, entre aspas, vai concedendo a esse Estado poder, é agora o Estado colocando a sociedade em xeque, no sentido de que o bom funcionamento disso depende do que aqui for decidido. Entendeu? Então, se aqui se decide coisas absurdas, quem paga o pato nunca é aqui. É sempre aqui. Nesse sentido, eu falei que vamos falar agora um pouquinho, os anarcocapitalistas, ele tem uma crítica aos liberais, no sentido que eles dirão que o liberalismo tem em si mesmo a semente da sua própria destruição. Que é quem? O Estado. Porque, o Estado é formado por pessoas. Tá? Sendo o Estado formado por pessoas, por mais que o Estado liberal diga que o papel dele é proteger isso, os direitos, fazendo garantia da segurança e da paz, serve ao liberal. Isso. Esse Estado aqui, ele incorre o seguinte erro. É que o Estado, se valendo seu papel liberal, que é proteger esse direito, segurança e justiça, tá? Ele pode simplesmente, em nome da segurança, de repente se for um cara lá muito mais para poder. Mas olha, a gente descobriu que a segurança ou a insegurança é causada por conta da má distribuição de renda. Para resolver esse problema da segurança, que é papel
Estado na economia vai gerar consequências que a princípios não foram colocadas no papel, que para corrigir essa consequência vai ser preciso intervenção e outra, e outra, e outra, e outra, ao ponto de que esse Estado que iniciou o mínimo vai agora se expandindo. Tá? É uma crítica que os anarquistas fazem aos liberais, é uma crítica que coloca também o checkmate. Isso aqui é a verdade. O checkmate. E pegando essa mesma base, e tendo esse mesmo processo, os dirão: o Estado é uma ameaça a isso. Uma vez que isso aqui só acontece porque está no Estado o monopólio das leis. Uma vez que está no Estado o monopólio das leis, dependendo de quem comprou, ele vai fazer como é que quiser. Tá? E agora, para dar os passos finais da aula, não, que compor. Isso. Composição. Bom, para dar os encaminhamentos finais. É em cima dessa estrutura de ordem social, tá? Que vai estar agora colocada as teorias do direito, e as teorias da economia, da filosofia. Entendendo que a ordem é essa, que se dá assim, ela vai desenvolver a sua teoria do direito, a sua teoria econômica. E aí tem um ponto interessante. Os teóricos de direito da escola austríaca, vou trocar de direito, vou colocar aqui em ciências sociais. São também os teóricos da economia da escola austríaca. Porque lá atrás, diferente de hoje, você tinha uma interdisciplinaridade. Entenderam? Hoje não. Hoje eu estudo só isso, sem nenhum diálogo com direito. Eu estudo só isso, sem nenhum diálogo com as ciências sociais. Tá? Eu estudo isso, sem diálogo com isso, com isso, com isso. Hoje funciona assim, aliás. Hoje funciona assim. Tá? Mas aqui não. Aqui você tem os dois grandes expoentes desse campo e desse campo. Mises, Hayek. São os dois grandes. Antes dele, vocês têm Hegel, os grandes. E depois deles, você tem Hans Hermann Hoppe, um dos médicos mais estudados hoje, e o Heinrich Hoffmann. Tá? São esses aqui os principais expoentes da escola de economia. Que economia aqui não quer dizer que ela é meramente uma escola econômica, uma vez que ela é interdisciplinar. Agora saiu. E aí, gente, para finalizar, dentro dessa estrutura aqui, entendendo
que se coloca a ordem social, entendendo qual que é o papel das leis, que é proteger isso, tá? Entende-se que qualquer tipo de governo, cuja estrutura dele seja de fazer com que isso se transforme nisso, levará no cabo de desarranjar isso. Nesse sentido, você tem um livro bom de Mises, que é a impossibilidade do cálculo pelo economia socialismo, onde ele vai mostrar o porquê dos governos socialistas nunca darem certo. Vai Marcinho dizendo, é impossível que um dia dê certo. Eu toquei nessa questão na semana passada em ação tem conhecimento. Ação que gera experiências, que acontece no tempo, que gera conhecimento, conhecimento se renova, que é disperso, de modo que quem está aqui não tem o conhecimento disso aqui, e porque não tem o conhecimento disso aqui, não tem como planejar, e sempre que planejar isso aqui, vai levar isso aqui para o caos. Tá? Foi mais ou menos isso. Essa segunda parte, eu não vou entrar, vai ficar para próximas semanas. Semana que vem vai ter início lá falando da lei embaixo de ar, onde ele vai avançar nesse problema. Depois vai vir uma série falando de Roosevelt, a economia do Estado, onde ele vai aprofundar mais esse problema, que é quando vai entender como é que isso, quando troca isso por isso, afeta isso. Mas na verdade, não é quando eles trocam isso por isso, é que isso sempre vai trocar isso por isso. De compara. Como é que isso afeta isso aqui? Desse modo, encerro por hoje. Dúvidas? Entendi, né? Porque você é um filósofo do limite, né? Sempre, nunca, tá? Eu gosto de Kant. Eu acho que é muito de Kant. Dúvidas? Pois é. Você, com relação ao trato que o Estado daria para a legislação, como liberal, você acha que isso deve ser numerado matérias assim, que nós deveríamos cuidar? Quais são as principais? Qual é que você elegaria? Essa. Por exemplo, nem direito penal, nem nada. Deixar o Léo. Isso aqui é o ideal, mas no real hoje, Sim. duas. Segurança, justiça. Morreu nisso. Aí vai entrar direito penal, tá? Vai entrar polícia. Isso aqui vai entrar o governo inchando. E o que era mínimo vira massa. Por isso que a concepção anarquista ela tem mais força. Eu não sou anarquista hoje porque eu não tenho leitura do tipo anarquismo. Mas a crítica que o anarquismo faz a isso é checkmate. Eu tenho que reconhecer que, infelizmente, como o anarquismo vai dizer que o liberalismo ele é utópico, no sentido de que isso aqui é impossível de existir, uma vez que isso, sempre que isso, é um fato. Só fazendo uma frente. Quando o Islã está defendendo anarquismo, ele está nos próprios liberais. Ele não se pode confundir esse anarquismo com o desvio de convencionamento para a esquerda, que acabava com a propriedade privada. É mais ou menos isso que eu fiz aqui, a sociedade também, né? Porque você pensa assim, de repente a polícia para essas questões aí.
conservadores aceitam aquilo. Nem os conservadores que o ser maior que for aceitam muito bem. Porque o Burke e todos os autores principais do conservadorismo, eles veem o poder como diferente do liberal. Eles veem o poder legítimo. Olha, existem os grandes homens que vão legislar pela sociedade, vão falar. Já o liberal pensa aqui, olha, o poder do homem, o poder do seu povo também. Então, grandes homens viram psicopatas no poder. Porque a estrutura do Estado é diferente da estrutura do mercado. O Estado, ele baseia algo não voluntário. O liberalismo baseia que, olha, estamos tendo voluntariamente, isso é legítimo. Isso é social. Social, social, algo voluntário. Já, se eu chegasse aqui com uma arma para vocês, eu não sei socializando com vocês, eu cheguei a agredir. E aí surge a ideia do Estado. O Estado surgiu a partir justamente de violência. O tomar ele pode perder o guerras e sobreviventes que vai ter que pagar impostos para poder permanecer naquele lugar. Então, botando o Estado como fato de ser legítimo, é uma forma de dizer que o estudo é igual aos sexos humanos, que eles não são iguais. Podem ser o mesmo ato, mas um é baseado em violência e o outro é voluntário. Então, o empresário, ele recebe voluntariamente. Se ele vai ao McDonald's, o cara não compra uma arma central do hambúrguer. Você vai lá e compra. Mas o Estado não, olha. Se precisar para financiar, vai ter lá do cunha. Paga seus impostos. Então, essa é a concepção. Então, essa ideia de poder é o que vai beneficiar o liberal, da esquerda e da direita. Porque, assim, o melhor exemplo que eu vejo é pensar em Senhor dos Anéis. Por quê? Se o liberal tem o Senhor dos Anéis, o liberal quer destruir o anel. E a direita e a esquerda é o Boromir e o Sauron, tá ligado? Não. Se eu ficar com o anel, eu vou conseguir conduzir o poder. Essa foi a melhor analogia, O liberal não. A gente tem que. O liberal tem que limitar o poder ao máximo. E não chega aos liberais. Depois, é que os anarquistas vão ficar com muita raiva se eles usarem o termo anarquista, entendeu? Porque eles muito mercado. Então a gente fala liberais voluntaristas. Aí a gente não, vamos quebrar o anel. Mas isso, como eu disse, vai ser nas próximas aulas. A gente vai trabalhar. O meu irmão vai trabalhar o cálculo econômico de si, eu vou trabalhar nessa parte de concepção de Estado. Ainda não entendo essa subjetividade. Ainda a minha cabeça está um pouco dúvida. Mas assim, valor subjetivo, passa lá para cima como necessidade universal, passa a ser objetivo. Essa objetividade, ela consegue complicar, comportar o todo universal de fato, não é só uma ideia. Porque os direitistas, os esquerdistas e outros fulanos, etc., e em parte eles entram nesse universal. Ela é universal, não pelo fato de ser universal em si, mas pelo fato de ser necessária. Porque sem ela, isso e isso entra em xeque, isso entra em xeque, não vai se para a humanidade. Então, não matar, não roubar, mentir, tudo isso. Mas assim, é porque você sabe, a gente tem outras possibilidades de Estado, e que a questão do matar é uma questão viável em alguns pontos, em alguns momentos. Então, assim, fica muito duro para mim quando está a questão que você falou agora, a questão universal, não universal em si, necessário e tal, aí vale um pouco mais. Porque, tipo, esse último Estado dos Estados Unidos, com essas ideologias diferentes da liberal, eles não necessariamente correspondem a você. É porque, basicamente falando, tem três direitos, os três únicos direitos naturais do mundo são esses: vida, liberdade e propriedade. Para proteger esses direitos, nós podemos violar alguns dos valores necessários, como por exemplo, se alguém vai atentar contra a minha vida, eu vou tomar esse carro. Bem, se alguém vai violar a minha liberdade,
coisas desse cara. Tem que ver isso aí. Se alguém vai destruir a propriedade, vou ter que agredir. Entendeu? São direitos fundamentais. Para esses direitos fundamentais, quebrar os valores necessários, tanto é que eles são necessários para proteger isso aqui. Mas se essa ação vai na contramão ou vai vir para agredir isso, então não faz sentido de que o cara vai me matar, eu não posso matar o cara que matar errado. Não, tem que matar o cara. Porque me matar é errado. Então, se há o único modo de eu defender minha vida com esse cara, ele vai morrer. Mas aí isso não entraria em contradição com... Porque se você diz que matar é um vício universal e necessário, então ele deve ser universal e necessário em todas as condições. Não! Por quê? Então não é universal necessário. Não. Ó, Deixa eu colocar aqui. Ele sai para reter a agressão. E não para fazer aleatoriamente qualquer um. a questão é a seguinte: como fato, em um contexto, o ato matar é moralmente reprovado, sim. Mas falando de matar, vamos lá, ó, o fato é esse, matar. Mas vamos lá. Pegando a moral, que vai atribuir um valor de vício a isso aqui. Vamos lá. Um cara matou esse porque foi roubado, tá? Ele não tiraram o que dá para esse cara, aí esse cara de raiva pegou esse cara e foi cortando o dedo, língua, olho, até que matou esse cara. O fato foi o quê? Matar. Esse outro cara aqui cometeu o mesmo ato, matar, por quê? Ele viu que esse cara aqui estava estuprando a mãe dele, tá? Para defender a mãe dele do estupro, ele matou. Dois fatos iguais, contexto diferente. São as sociedades que eu falei, conforme as ideias de vocês. Eu pergunto, em qual dos dois casos o matar foi mais moralmente reprovado? Ou vocês acham que os dois fatos foram moralmente iguais? O primeiro é o único que é moralmente reprovável. Eu tenho defesa de propriedade. E Se a vida. propriedade é fundamental, qual é o defesa? Por isso que a questão é, não é o fato pelo contexto. O meu valor o meu problema é sobre o conceito de universal e necessário em relação a matar, porque os dois atos são a morte, é o assassinato. Só que Mas é necessário por quê? Esse é o ponto. É necessário por quê? Ó. É necessário pelo fato que, se eles forem de modo deliberadamente permitidos, propriedade, vida e liberdade entram em xeque. Então é necessário justamente para proteger isso e a vida. De modo que, se esse matar ele servir para proteger a propriedade, a liberdade, a vida, ele é moralmente aceito. Porque ele está servindo justamente na função, que é proteger esses direitos. Agora, se for matar e ele agrida gratuitamente isso, aí ele é moralmente reprovado. Ele não é necessário cumprir o conceito. É o que é. Ele é por uma razão. Essa razão é a proteção dos direitos fundamentais. Tá? É esse e a vida. Então, todo ato que vai contra ele, o fato de matar, ele pode tornar-se moralmente aprovado, apesar de que, no contexto geral, ele é
totalmente reprovado, uma vez que ele é completamente contra a vida. Se você está falando quanto a pensar a situação, ele é reprovado, mas ele tem que ser reprovado dentro do contexto. Mas assim, o que complica quando você. São diferentes perspectivas, tá ligado? O contexto é diferente do fato. Eu tenho uma perspectiva sobre o passado. Então, assim, ainda fica muito essa questão de matar. Não, o problema, assim, pelo menos. A necessidade da ação. A necessidade de realizar um fato da ação. Ela não é reprovada por todos. Há quem possa reprovar, não sei. Cada defender a própria mãe. Mas, ainda há uma coisa muito mais abrangente. Eu entendo que o problema em relação a isso ele é conceitual e ontológico. Ele não é. Eu estou pensando numa coisa, numa perspectiva mais cristã. Ela não tem nada a ver. Mas cristã, ainda não vejo mais ele vai dizer, olha, se alguém Não, mas aí esquece de dar isso. Eu estou falando do Cristo mesmo. Acho que mais complica mais ainda, né? Não, mas eu não quero complicar, não. Vou tentar ser mais justo para isso. Eu estou falando do cara que perdoou o estuprador. O cara se dizia Cristo, Pai, que perdoou o estuprador. Diante de fatos que poderiam ser vistos de outra maneira, pela sociedade que julgou com Cristo. Então, assim. Paulo, eu ainda tenho a aparência de ó, a quem honra, tal, a quem injustiça, espada. Não fazer justiça. Só que ainda fica tudo, né? A coisa é mais profunda. Mas aí Mas como ele falou, não é mais. Vai ter tipo conceito agora. Mas é mais baixo, porque como se retratou a um de uma forma e a outra da outra. Então, assim, a coisa é mais embaixo. Você não se acertasse um pouco disso vai ser tratar na próxima aula, a questão que chama a atenção da democracia representativa. Não entendi. Da democracia representativa. Esse impacto que vai falar sobre isso. Eles se acertassem um pouco essa questão da representação, de certa forma, aquele que acaba sendo. Que será, no caso do parlamentar, acaba sendo refém dos eleitores, é mais ou menos essa ideia ou não? Ao contrário. O eleitor que passa a ser refém do eleito, uma vez que esse eleito tem na sua mão agora poder, com isso ele pode legislar toda a sociedade e a depender do tipo de decisão que ele tomar, ele afeta isso aqui. Exemplo, crises econômicas, elas nunca são problemas de mercado. Nunca. Sempre são problemas de decisões tomadas no campo da representatividade. Então, o que se decide aqui, a depender do que for, afeta isso aqui de modo direto. Sempre. Você tem um exemplo, crise de 29. Vamos dar um exemplo. Geralmente tem ensinado que 29 foi a crise do mercado, mas foi. O que é ser? 29 nós temos uma crise que ela fica conhecida como uma crise da superprodução. Eu tenho mercado que funciona de modo anárquico, tá? Mercado anárquico, com vários setores do mercado que, de modo necessário, não se interligam. Nós temos todos esses setores fazendo isso, superproduzindo. Claro que não se explica que do dia para a noite todos os empresários de diversos setores do mercado pensavam, não, agora nós vamos lucrar mais. Óbvio que não foi assim. É claro que existiu nesse contexto um fator, tá, que fez com que esses empresários fizessem uma leitura errada de mercado
crédito, que não era produção, mas era dinheiro fictício, acaba a produção, se perde, entra aqui e todo mundo se lasca. E isso acontece aqui. Então não é que o legislador ele é refém do povo, que é refém dele. Sempre. Você vai entrar. Não, é só sobre o negócio sobre o porque, como você estava falando, a vida ela é um meio natural, sabe? É diferente da questão da morte, que você falou, é morte de todo jeito. Não é esse preço, por exemplo. Ele deu exemplo escrever. A questão justamente da autodefesa. Ou seja, se você tem um bem natural, que é a sua vida, você tem o direito de proteger ela. Consequentemente, nesse caso, deve ser aceita a morte como direito penal. Muitas vezes as pessoas acham que a legítima defesa não é punida. Mas na verdade ela é. Pode ser um processo, vai ser preso, óbvio, mas existe um processo. Né? E você tem que passar por um processo. Nesse caso, é diferente. Mesmo que haja a morte, e não é relativizando a questão de matar não pode, mas justamente a questão de defender o seu bem. É a questão de você, beleza, o seu bem é o bem dele, mas eu não paro de dar o filho do meu bem, eu tenho o direito de proteger. Então, não é questão de autorizar, é questão de autodefesa, é a questão natural mesmo. Então, eu não sou contra essas coisas bem cuidado. Um pouco mais embaixo, agora assim, não sou contra quem se defende de um criminoso. Pô, assim, exatamente. Mas assim, é o meu direito à vida e o direito do seu. Não pode ser tão óbvio. Não é tão óbvio. Mas assim, eu entendo, não é um relativismo que ele fez, é uma coisa até muito coerente, sabe? Isso é lógico que assim, da coerência. Então assim, mas assim, ainda fica aquela questão. Se a minha vida, nesse caso, tiver agora, ou eu ou tu, é claro que eu vou estar comigo. A propriedade privada, no caso, sua vida é propriedade privada. Então, a sua propriedade vale mais que a propriedade do outro. Então, peraí, eu queria esclarecer aqui a discussão. A discussão não é em relação a matar. A discussão é em relação à palavra necessidade. Porque existe um problema muito grande com relação ao que é necessário e o que é contingente. O Slane faz filosofia, ele sabe o que é isso. Existe uma teoria de Leibniz, que é a teoria de mundos possíveis, que o necessário só é necessário quando esta coisa ela é necessária em todos os mundos possíveis. Então, exato. Existe um problema muito grande com o que é necessário e o que é contingente. Então, é um problema mais conceitual. Por isso que eu disse que é conceitual ontológico. Porque se matar, o ato de matar, ele é necessariamente um vício, então ele não pode ser, ao mesmo tempo que ele é necessariamente um vício, uma virtude. Então o conceito de matar, ele não pode ser ao mesmo tempo ser e não ser ao mesmo tempo. Entendeu? Não, mas aí, quando ele falou isso, eu entendi essa perspectiva, então ele explicou muito bem quanto a questão de valorar o fato. E aí tudo bem, também você explicou muito bem. Mas aí eu entendi que esse valor é subjetivo. Então, se for subjetivo, é um pouco mais complexo. Porque aí foi eu citei o Cristo, porque você é um cara cristão também, entendeu? Então aí dá para entender que quando o outro vê a perspectiva do Cristo, é um pouco diferente, tá ligado? Terceiro, em relação ao valor subjetivo, o subjetivo aqui é a condição sobre a qual esse valor se dá. Por que é subjetivo? Porque esse valor aqui se dá a partir das experiências. É a partir da experiência como objeto que eu valoro. Então, se eu percebo que essa coisa, quando colocada em questão, ela vai atribuir um vício, não a virtude, eu, de modo subjetivo, atribuo valor a ela subjetivamente. Não quer dizer que isso aqui ele tem menos valor do que você falou objetivo. Aqui não. O que é? O valor é dado a partir da subjetividade, claro. No entanto, esse valor que é dado a partir da subjetividade aqui é um valor que se faz necessário porque sem ele isso me enxerga. Com a questão dos mundos possíveis.
possível. O necessário, para ser necessário, ele não é possível. Ele é com a condição que faz. Entende? Então, essa condição que faz, necessário. Nesse sentido, não é uma contradição lógica entre você colocar, ó, matar pode, matar é errado, mas matar é certo. Logo, é contradição. Não, por quê? Porque o necessário se dá sob uma condição. Tá? Essa condição é o quê? A proteção dos direitos. De modo que, se para proteger o direito for necessário matar, a condição que diz que matar é errado, ela me legitima que a condição é o quê? Proteção da vida, propriedade dessa condição me legitima a matar. Porque o que faz isso ser errado é a agressão disso, disso e disso. De modo que, para proteger isso, que é a condição que faz com que isso seja isso, eu posso sim, sem nenhum burlamento da lógica, fazer isso. Só uma coisa, só para esclarecer, direitos naturais como uma coisa homogênea. Homogênea forma. Homogênea no sentido de que eles assinam mal, direito natural maior. Não, É um que é a consequência do outro. Vida. mas ela, como princípio, ela mesmo assim, ela não tem maior valor. Não, a vida de todos é o maior. Você tem uma escala de coisa, que é esse. Esse dá condição para esse. E esse dá condição para esse. Então, se conservarmos a vida, podemos fazer os outros. Não é? Se conservarmos a vida, podemos fazer os outros. Como assim? Nós conservarmos a vida de todas as perspectivas. Podemos ter a liberalidade e a propriedade, mesmo que essa vida tenha se corrompido por a ideia de não pertencer à liberdade e à propriedade. No sentido geral, esses outros aqui, para existir, é bem liberal. Então, nesse sentido geral, sim. Agora, no sentido prático da ação política, se eu conservo a vida, mas se eu politicamente proibisse isso, apesar disso, isso aqui não tem nenhuma validade. Pois é, mas é como o curso humano de São Pedro. São Pedro. Tem propriedade e liberdade. Bom exemplo. Bom exemplo. Pessoal, são 5h30 já. A gente tem que encerrar. Mas semana que vem voltamos para a discussão de a lei de Bastiat. Então,